Boa noite. Oi, Su. Boa noite. Eu preciso, por favor, que me deem um retorno sobre o áudio. Eu que agradeço. Obrigado. Boa noite. Tatiana! Você veio. Oi, Edna. Boa noite. Vocês podem me dar algum retorno sobre o áudio? Tá bom? Eu gostaria de informar que a minha aparelhagem, né, que possuo para fixar aqui o telefone celular, né, para que eu possa fazer a live com vocês, conosco, todo mundo, é totalmente 100% amadora. Então, pode ser que de alguma forma venha o telefone vibrar e cair, mas a gente conserta a problemática. A questão não é ficar com o problema, é consertar o problema, né? É procurar a solução. Boa noite a todos que estão chegando, que estão entrando. Vamos se aconchegar, se acomodar, né? Nessa nossa noite de terça-feira, onde nós vamos discorrer, conversar sobre um tema bastante controverso, né? É um pouco controverso, de acordo com o conhecimento e entendimento do mundo, né? Eu vou esperar só mais um minutinho, já que a gente está online, né, já, para que eu possa ler a mensagem, tá bom? A gente vai ler uma mensagem introdutória para que a gente possa se aquietar, serenar mais, né, os pensamentos, os sentimentos, e daí a gente discorre sobre o tema de hoje, tá bom? Então vamos lá. É a mensagem do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, intitulada de Avancemos Além. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Essa mensagem está da epístola da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1, né? Nos advertindo aqui sobre prosseguirmos até a perfeição. Foi uma mensagem aberta ao acaso, aleatória, mas que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? E não lançando de novo, ou seja, não lançando mão novamente, né, dos arrependimentos de obras mortas. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Ou seja, está lá na nossa base, né? Ou seja, aceitar o aprendizado do Evangelho e aceitar as suas bases, né? Como, por exemplo, o poder de Jesus, a certeza da própria ressurreição além da morte, da vida além túmulo, né? Da vida infinita. Reconfortar-se com os benefícios da crença. Tudo são fases rudimentares de nossa aceitação enquanto cristãos. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas novas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante.
O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos comuns e concretizar em nós mesmos o princípio da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para adiante no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, vendo-se sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a nossa própria perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Enviemos assim a posição do aluno que estuda, evitemos, assim, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição. Recordando também que se o arrependimento nosso é útil, de quando em quando, arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação, né? Então a mensagem nos convida a prosseguir no conhecimento e na vivência do Evangelho, deixando o nosso ponto de partida, aquele momento em que nós nos adentramos à fé viva no Cristo, à fé visceral, à fé transformadora, nos seus ensinamentos que nos apoiam, que nos vitalizam, que nos alimentam, que nos orientam, que nos inspiram, que nos transformam, né? Deixar esse ponto de partida e prosseguir confiante na transformação pessoal, né? Na nossa continuidade de aprendizes, porque aquela lição que eu aprendo, aquela oportunidade que eu tenho de vivenciar determinada experiência na aplicabilidade do Evangelho do Cristo, fazendo com que os meus atos, os meus pensamentos, os meus sentimentos sejam o máximo, né, uníssonos com os ensinamentos de Jesus, com a Boa Nova, né, é necessário que eu concretize, né, nesta caminhada, solidifique esses ensinamentos e siga adiante vivenciando mais e mais. Como nos alerta aqui Emmanuel, né? O arrependimento é sempre útil, o arrependimento sincero, além de útil, é necessário. Tem um valor imemorável à alma, ao espírito humano, ao nosso espírito. Né? Arrepender-se é trazer ao coração nova luz de oportunidade, né, de amparo, de socorro, de assistência, para que a gente possa retificar o nosso passo. Agora, arrepender-se a toda hora, talvez seja sinal de teimosia e viciação, né? É um chamado que Emmanuel nos faz, um convite que Emmanuel nos faz para que a gente possa ver como nós estamos como aprendizes do Evangelho, né? Como nós estamos na vivência do apostolado do nosso Mestre de Amor. Tá bom? Essa é a nossa mensagem do livro Fonte Viva. Como o título sugere a todos nós, avancemos além. Vamos fazer uma prece para que a gente possa começar o nosso encontro da noite de hoje.
Poderíamos todos fazer agora uma prece. Não sei se você está no trabalho ou em casa, né? Ou simplesmente na visita, na casa de um familiar. Mas vamos, o máximo possível, né? Nos aquietar, nos asserenar, sentar confortavelmente ou ficar o mais confortável possível na posição em que nos encontramos, para que a gente possa falar com Deus, para que a gente possa falar com Jesus, para que nós possamos construir uma ligação mental agora com o nosso anjo da guarda, com os benfeitores espirituais, a fim de que estes encontrem em nós a receptividade, né? Que nós possamos dispor através dessa mentalização de Jesus e dessa prece, a fim de sermos assistidos em nossas necessidades, tá bom? Vamos lá? Então convido aqueles que se sentirem à vontade a fechar os olhos, podendo também ficar de olhos abertos, com quantos serenos, respirando fundo, possamos inspirar e expirar o ar, oxigenando as nossas células, o nosso corpo e trazendo à nossa mente a figura iluminada de nosso Senhor Jesus. Divino Cristo de Deus, Divino Mestre e Senhor de todos nós, ofertamos-te neste instante o nosso coração aflito e ansioso por paz. E neste mesmo coração, onde se encontra o jardim, que com muito amor tu depositaste as sementes da Boa Nova, a fim de que germinassem, crescessem e frutescessem. Te pedimos, Senhor Jesus, humildemente, envolve-nos em tua infinita misericórdia e inesgotável amor. Permitai que os bons espíritos, que o nosso anjo guardião, que os amigos espirituais possam, pela tua luz, por teu intermédio, trazer-nos a tua presença, envolvendo-nos em tua divina misericórdia. Divino Cristo de Deus, nos apresentamos a ti ainda falíveis, pequenos e humanos, com a nossa parte, a qual não podemos dispensar, aquela que pode um dia divinizar-se. Mas para isso caminhamos numa tua imagem e semelhança. E por isso te pedimos, sê conosco hoje e sempre, nos inspirando, nos iluminando, nos envolvendo em ti. E com esta prece te pedimos a permissão para iniciarmos online o nosso encontro da noite de hoje, conectando-nos não somente através dos Wi-Fi, da internet, mas em principal, Senhor, na fraternidade e nos laços do coração. Que assim seja, graças a Ti, graças a Deus. Todo mundo bem, né, gente? Então, eu fico muito grato, me sinto honrado mesmo, de verdade, de coração, pelo convite que recebi para participar dessa semana de apresentações, de atividades, né, que relembram o nosso querido 18 de abril de 1857, né, onde nossa querida doutrina completa seus 165 anos, com a primeira edição do Livro dos Espíritos, nessa primeira edição tendo 501 perguntas, sendo sucedida pela segunda edição de O Livro dos Espíritos, revista já lá para 1860, né? Em 18 de abril de 1857, Allan Kardec lançava a primeira edição de O Livro dos Espíritos, com toda uma nova filosofia, nos convidando
aos conhecimentos necessários, das quais a humanidade já estava preparada para receber, a fim de que nós os modificássemos, extraíssemos de fato o pensamento de Jesus com seu caminho, sua verdade, a fim de que tenhamos vida em plenitude através desse evangelho redivivo, desses ensinamentos, devolvendo a nós a nossa herança espiritual, há muito tempo esquecida ou apagada pelo tempo, de alguma forma colocada sob critérios que favorecesse o interesse de alguns ou de poucos, Então ele vem e, através da compilação dos ensinos dos Espíritos, devolve para nós esse conhecimento e todo esse convite transcendental à nossa melhoria, à nossa reforma, ao nosso avanço espiritual. E avançar espiritual é justamente, ou mais ou menos, o que nós vamos conversar hoje, A evolução do homem na Terra. Eita, gente, que tema, que assunto bom, Falar sobre a nossa evolução, a evolução do homem, O homem em todo o seu contexto de humanidade, E eu já peço aqui um perdão de antemão, porque a minha intenção aqui é que nós venhamos a conversar e não de esgotar o tema, visto que a minha concepção, o meu entendimento acerca do assunto pode vir a ser bem precário, Nós vamos falar um pouco de algumas ciências comuns, como a biologia, a antropologia, vamos dar uma passada aí, mas o nosso foco é a ciência espírita, o nosso foco é o espiritismo, o nosso foco é a nossa filosofia espírita, tá bom? Então, se tiver professores aí de biologia, de antropologia, eu já peço perdão aí por alguma falha minha, que é erro totalmente meu e humano, não é erro da nossa querida doutrina, tá bom? No livro A Gênese, também de autoria de Allan Kardec, no primeiro capítulo, ele traz um interessante título, chamado Caracteres da Revelação Espírita. Eu acredito, boa noite, Ana Mar, eu acredito que esse capítulo deveria ser lido e relido por todos nós que estamos nas leiras espíritas, que estamos no estudo do Espiritismo. É um capítulo, esse capítulo 1 de A Gênese, que nos traz muito bem os moldes de como o Espiritismo poderia continuar e como continua, para que ele não se afastasse do seu objetivo divino, de Consolador prometido, de terceira revelação, onde Kardec vai nos ensinar o que a gente pode de fato pedir ao Espiritismo e onde o Espiritismo também é insuficiente, para atender talvez as nossas ânsias no tempo como espíritos imortais. Vai lá que nós temos as nossas sucessivas transformações e estas nos trazem alguma ansiedade, algumas ânsias, algumas situações em que talvez a gente queira que esteja conforme os nossos desejos, as nossas vontades, mas existe uma vontade soberana e imperiosa, que respeita o nosso livre-arbítrio, mas que engendra incessantemente a todo tempo a nossa evolução, sempre promovendo a todos nós, a nossa divina providência. E nesse capítulo 1 do caráter da revelação espírita, da Gênese, ele vai falar que a revelação espírita tem duplo caráter, participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Nos diz mais ou menos o que seria revelação, a palavra revelar, que vem do revelar, e que é levantar o véu, ou seja, mostrar algo que era desconhecido, trazer à luz algo que ninguém sabia, e trazer
ele faz uma comparação do que são os reveladores e o que são os descobridores, né? É muito interessante, mas vamos continuar porque eu quero pegar só as partes que vão caber aqui na nossa doutrinária, né? No nosso encontro de hoje. Ele nos vai falar e definir que a ciência comum teve um avanço, foi tipo catapultada em seu conhecimento lá no iluminismo, lá pelo século 17, 18, 19, né? Com todo esse avanço tecnológico, onde a ciência conseguiu se elaborar e de algumas ciências antigas, gnósticas, né? Vai surgir em consequência destas mesmas ciências em que vão comprovar com exatidão, trazendo um método científico de comprovação das suas hipóteses, do seu desenvolvimento, né? As teorias científicas, elaborando assim, através dessas teorias, o escopo, o corpo de cada ciência, definindo cada ciência o seu objeto de estudo. E nos fala também da ciência espírita. Nós sabemos lá no Livro dos Espíritos que o homem, ele é composto, né? Ele tem um corpo análogo ao dos animais e um espírito encarnado, ou alma, e um perispírito, né? Então, às ciências comuns é dado estudar o princípio material. Lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam que há 3 elementos gerais no universo. Define tudo o que existe. Ou é matéria, ou é espírito, ou é fluido, que está entre o espírito e a matéria. E assim precisaria ser, porque senão a matéria e o espírito estariam em perpétuo estado de divisão. Nunca combinariam para que as leis de Deus se cumprissem, né? Para que as leis naturais e as leis morais fossem cumpridas. Então, nós temos o fluido, o princípio material, o princípio espiritual. Ao princípio material, nós temos a elaboração da matéria ponderável, que tem extensão, que tem forma, toda a matéria constituída pelos átomos, pelas moléculas, que vai daí se dividir em orgânica e inorgânica, e o estudo de tudo isso vai dar o nascimento, a biologia, a química, a física, né? A lógica com a matemática já vem da capacidade de fazer as combinações lógicas, né? E a necessidade dos números. E ao elemento espiritual é objeto do estudo do Espiritismo. O que eu queria destacar é que o Espiritismo tem o seu objeto de estudo, que é o elemento espiritual, as suas transformações, as suas consequências. O Espiritismo toca diretamente em todas as outras ciências comuns, visto que o elemento material e o elemento espiritual estão sempre combinados, né? Até lá no Livro dos Espíritos é perguntado aos espíritos superiores, às entidades venerandas, se nós temos condição de perceber o espírito se é matéria, e os espíritos falam que não. Porque além do espírito que nós chamamos espíritos, estamos vendo o perispírito, ou o laço que prende o espírito à matéria, que dá o corpo espiritual, né? Então não conseguimos perceber o espírito se é matéria. Portanto, nós temos as ciências que vão estudar as leis naturais, as leis materiais, né? Vão nos dar definições e vão, com o seu progresso, nos trazer um progresso intelectual. E nós temos o espírito que avança também com o tempo, tem as suas transformações, cujo espiritismo é a ciência, né? É a filosofia e a ciência e a religião que vão aí ter objeto o elemento espiritual, né?
Então, o Espiritismo parte, portanto, o Espiritismo ele é uma consequência, está nas leis da natureza, seria inevitável, existiu de todos os tempos, mas a vinda do Espiritismo institucionalizada conosco, através do Livro dos Espíritos, como filosofia, como ciência e como religião, se dá em 1857 com o trabalho incansável de Allan Kardec. E o Espiritismo nasce das próprias palavras de Jesus, né? Quem é que lembra de João 14, João capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26. Se me amais, guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, o que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Então, lá em João, Jesus faz a predição da vinda do Consolador prometido ou do Espiritismo. Boa noite. E que ficaria conosco até aí o final dos tempos, né? Nos revelando aquilo que ele não poderia, por conta do nosso do nosso patamar evolutivo na época da vinda dele, próprio Cristo, nos revelar, porque nós não iríamos entender, né? Já pensou naquele tempo Jesus falar sobre reencarnação, reincarnation, né? Diretamente para a gente, nos falando? Como era que Jesus poderia falar, por exemplo, sobre a gente, sobre, olha, é necessário que depois da fecundação o corpo material seja formado, o espírito com o perispírito vá se ligando, células, já pensou? Nem células as pessoas sabiam o que era. Então era necessário que viesse as ciências comuns, tivesse um avanço do conhecimento nas ciências comuns, e logo após, naturalmente, né, de acordo e pela força mesma das coisas, viesse o conhecimento de que nós não somos apenas matéria, mas sim nós somos espíritos imortais e que, quando encarnados, encontramos no estado de alma, evoluindo, progredindo, caminhando em nossa estrada ascensional, né? O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Então, eu vou fazer já um link disso tudo com o nosso tema, tá bom? Pela substância alia-se a ciência, que, sendo a exposição das leis da natureza com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária às leis de Deus. As descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus unicamente, destrói o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. Aqui Allan Kardec está lá na Gênese nos falando sobre a doutrina espírita como uma doutrina progressista, né? O Espiritismo estabelece como princípio absoluto somente o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação, entendendo-se com todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que seja, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas. Vamos tentar interpretar. O que seria uma verdade prática? Nós sabemos que os conhecimentos que não são empíricos, né, nós precisamos o quê? Ser comprovados. Existe o conhecimento científico e o conhecimento empírico. Aquele conhecimento empírico, ele é edificado, construído pela força mesma das coisas. O conhecimento científico já requer toda uma metodologia, todo um estudo, um surgimento de uma hipótese, né? A adoção de métodos que vão fazer com que aquele conhecimento seja de fato testado, comprovado e etc. Então esse é o conhecimento científico. Só que no conhecimento científico, muitas vezes, o que é verdade hoje, amanhã pode estar derrubado, pode estar ultrapassado, pode estar obsoleto, pode estar de alguma forma modificado. Pode ter sido melhorado, pode ter sido totalmente refutado.
Então, quando Kardec fala essa questão das verdades práticas, ele diz que se o Espiritismo tiver errado em alguma coisa com a ciência positiva, né? O que acontece? Se nesta ciência essa verdade for de fato uma verdade, uma revelação, uma verdade prática, o Espiritismo se conserta naquilo e acompanha o conhecimento científico, certo? Só que dentro do nosso conhecimento da evolução do homem, todos nós sabemos, né? Ou se não sabemos, nós vamos conversar sobre isso, daquela velha questão de que o homem descende de um único tronco primata comum. Aí a gente vai falar de um carinha lá, do grande naturalista. Naquele tempo o nome não era biólogo, né? Era naturalista. Ele que foi um grande estudioso das diversidades das espécies, né? Então vamos lá. Eu agora gostaria de conversar com vocês sobre, no nosso tema, a evolução. O que seria a evolução? A evolução, ela tem várias acepções. É uma palavra que tem várias acepções, né? Por quê? Cientificamente, na biologia, ela tem uma acepção. Ela não tem caráter de progresso na biologia. A evolução biológica tem a ver com a seleção natural. Tem a ver com, eu estou aqui, todas as espécies de seres orgânicos estão no planeta Terra, estão recebendo estímulos do ambiente. Estes estímulos fazem com que elas desenvolvam ou não certas características adaptativas àquele ambiente em que elas se encontram inseridas, e isso vai determinar se elas continuam vivas ou não, e se seus genes são passados ou não, né? Então essa é a evolução para a biologia. Para a filosofia tem um caráter de progresso. É tudo aquilo que progride, né? Tudo aquilo que sai de uma forma menos evoluída para uma mais evoluída. Para a teologia, a evolução já tem uma outra acepção. Ela é o começo e o fim de algo que se melhorou, né? Ou seja, não tem essa questão de evoluir como nós espíritas entendemos, né? Tem a questão do evoluir como moral, como ser ético moral, aprendendo sempre e melhorando sempre, né? Então, vamos lá. Em 1859, não sou muito bom de data, mas eu já pedi perdão a vocês qualquer tipo de discordância, tá bom? Em 1859, o inglês Charles Darwin, né, argumenta com a sua obra magnífica A Origem das Espécies. Ele é convidado, né, para viajar pelo mundo num trabalho de cartografia. Ele iria dentro de um navio chamado Beagle, né, em 1831, muito jovem, por sinal, ainda na época, percorrer alguns portos, né, fazendo aí a catalogação dos portos. Então ele ia passar por vários portos. Ele veio aqui no Brasil, chegou até a ilha de Galápagos e etc. E foi aqui no Brasil que existem teorias a qual ele adquire talvez a doença de Chagas, né, que vem a contribuir com o seu processo de desencarne. Então ele vai falar sobre a seleção natural, que eu já falei para nós, que nós já conversamos o que seria a seleção natural, que no mais nós temos aqui uma espécie. Essa espécie está sendo estimulada pelo ambiente a desenvolver algumas características adaptativas. Se ela consegue desenvolver essas características, ela se adapta ao ambiente e passa essas características através da hereditariedade. Na época de Darwin não tinha hereditariedade, mas ele falava sobre o passar essas características à frente, né?
E caso ela não consiga se adaptar, ela é eliminada, né, também pela seleção natural, pelos seus predadores, ou por algum tipo de falta de eficiência aos estímulos da natureza, do ambiente e tudo, e ela acaba por desaparecer, tá bom? É o desaparecimento dos genes com as características, ou seja, aquela espécie desaparece, ela não tem viabilidade de ficar naquele ambiente, tá? Eu espero que todo mundo esteja entendendo. Por favor, quem puder me dar sim um ok, ou que tiver com alguma dúvida sobre isso, eu posso até dar um exemplo. E como a gente pode já imaginar, a teoria de Charles Darwin é rejeitada pela Igreja, né, e pela maioria das escolas espiritualistas. Por quê? Porque na teoria de Charles Darwin nós vemos que ele traz o que hoje erroneamente a gente diz, né, que o homem evoluiu do macaco. Gente, o homem não evoluiu do macaco. Homem, Homo sapiens, a espécie humana, houve uma evolução, uma seleção natural, né? uma bifurcação aqui, ó, como se fosse uma árvore. As comunidades antigas, né, até chamam essa árvore da vida, né, lá nas culturas nórdicas de Yggdrasil, a gente sempre vê essa questão da árvore genealógica e a árvore taxonômica, né, onde nós vemos que em um determinado momento de um ancestral comum bifurca-se por seleção natural, estímulo ambiental e desaparecimento de genes pela seleção natural, né, duas espécies, umas que vão aqui, né, desenvolver ou continuar sendo macacos, né, grandes símios, pequenos símios e etc. E aqui essa outra bifurcação vai dar origem aos australopitecos, né? Desenvolvimento dos australopitecos até chegar ao Homo sapiens. Então, dizer que pela teoria da evolução nós evoluímos do macaco, isso não existe. Apesar de que o ser espiritual não teria prejuízo nenhum. É por isso que nós precisávamos ter aquela conversa no começo sobre o que era elemento espiritual, elemento material, objeto de estudo do espiritismo e objeto de estudo das ciências comuns, né? Para o ser espiritual em evolução, para o princípio inteligente do universo, individualizado, né? Onde consiste a sede do pensamento, das emoções, ao espírito do homem, o espírito humano, não teria em suas primeiras encarnações, talvez, prejuízo algum com relação a ter, de certa forma, reencarnado em corpos, né? Em corpos necessários naquele momento, naquela época da evolução. Mas para o darwinismo e para o evolucionismo, dizer que a gente evoluiu do macaco é um grande erro, tá? Eu queria também falar para vocês de que sobre a verdade, né? Às vezes nós temos uma característica da verdade que a gente também estuda muito no espiritismo, sobre que a verdade ela é simultaneamente falada em vários lugares, sem que aquelas pessoas necessariamente tenham entravem uma comunicação entre si, né? Então, assim, a gente fala muito do Charles Darwin, mas na mesma época do Darwin, outros naturalistas, outros pensadores tiveram a mesma ideia sobre o evolucionismo, né? Sobre a evolução. Então, isso se destaca para nós o Sir Russell Wallace, né? Que ele também era britânico, né? Ele nasceu no país de Gales, lá na época na Grã-Bretanha,
né? E ele, o que faz? Ele envia os seus estudos, também naturalista, a Charles Darwin. E eles concordam com os achados, concordam com as ideias. Inclusive, Charles Darwin amistosamente envia como resposta, né, ao Wallace, que toda a minha originalidade está esmagada, porque ele achava que seria uma ideia original dele. Mas é como a gente fala aqui, né, quando a verdade é para ser uma, vamos dizer assim, disseminada, ela aparece em diversos pontos, sem que obrigatoriamente aquelas pessoas tenham se comunicado. Como hoje não dá mais, porque nós temos aí o WhatsApp, e aí a informação vai longe, né? Russel Wallace, só por curiosidade, gente, ele foi espiritista, tá? E ele foi o primeiro a inserir dentro da teoria da evolução o elemento, contar com o elemento espiritual. Contar com o espírito, fazer essa dicotomia do homem, simplesmente animal, humano, que vai evoluindo, ele faz essa dicotomia do espírito, que ele também passou por esse processo de evolução. Não pelo de seleção natural, mas pelo de evolução nos corpos necessários, né? A evolução do homem, propriamente dita, começa quando o princípio inteligente se humaniza. Então nós vamos ver aí durante todas as eras da formação da nossa Terra, até, né, o Neolítico, a Idade dos Metais, etc. Mas nós temos todos os períodos, Cretáceo, Jurássico e etc., aonde o espírito, aonde o princípio inteligente se individualiza, incorporando-se no mundo das formas a todas as formas necessárias para que este espírito ganhasse a sua, vamos dizer assim, evolução, adquirisse consciência de si mesmo e pudesse se desenvolver em pensamento, sentimento e emoção, né? Então, o princípio inteligente passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal e pelo reino animal, descobrindo-se no reino hominal, né? Vez ou outra surgem períodos especiais de ocorrência de marcos da nossa evolução. Um desses períodos que ficou muito gravado no nosso avanço do evolutivo, na nossa evolução, foi quando nosso Senhor Jesus recebe, em seu aprisco de amor e de paz, espíritos oriundos de outros orbes planetários, como nós temos a saber, principalmente da estrela de Capela do Cocheiro, né? A estrela Alfa Maior, então, que vem espíritos de lá para o nosso mundo, sob as bênçãos e o amparo de Jesus, quando aqui a humanidade já tinha atingido um certo grau de evolução, esses espíritos começam a se corporificar pela bênção da reencarnação, trazendo-nos um vasto conhecimento, principalmente fundamentando conosco as bases da ciência. Nós temos lá, como no Egito antigo, né, os antigos egípcios, quando a gente vê, são os pais de quê? Da matemática, né, da medicina, nos ensinaram algo sobre a conservação dos corpos, né, a preocupação da alma, do espírito, já uma noção de espiritualidade, né? Então nós vamos ver que do Australopithecus pro Homo sapiens, e quando o homem, o espírito, quando o gênero humano, né, atinge esta graduação histórica e biológica de Homo sapiens, né, o homem que pensa, que sabe, né, depois de um certo tempo e de seus próprios avanços, ele recebe esses espíritos, né, originários de outros orbes, a fim de que pudesse nos ajudar em noções de civilização, em noções de sociedade, em noções, né,
que talvez pudéssemos ainda aí passar muito tempo necessitando muito da inspiração e do amparo dos bons espíritos. Nosso tempo está quase acabando e nós vamos já encerrar, tá bom, gente? Vemos assim, né, que de evolução em evolução, na verdade uma evolução constante, né? A geração que desaparece, várias gerações sucederam-se umas às outras, levam também consigo nessa proposta evolutiva e de progresso seus erros e prejuízos. A geração que surge é retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs. Imprimirá ao mundo ascensional movimento, no sentido do progresso moral, que assinalará a nova fase da evolução humana. Como está lá na lei do progresso, o espírito humano progride, né, em intelecto e moral. Muitas vezes, e infelizmente, quando o progresso intelectual não acompanha e, na maioria das vezes, não consegue acompanhar o progresso moral, utilizamos cada vez mais da inteligência, né, para praticar o erro ou para que as coisas saiam conforme os nossos interesses, visando ali o nosso ganho. Muitas vezes computando a economia meramente material e física, esquecendo totalmente da nossa origem espiritual, né? Então a evolução do homem, como nós vimos aqui, foi um processo gradativo, foi um processo milenar, né? O espírito humano evoluiu de acordo com a natureza, falando de terra, desde quando veio a vida para o nosso planeta, né? Em que nós começamos a nossa individualização dentro de todos os reinos da natureza, submetidos a todos os processos necessários até que alcançássemos o estopim da razão. E na razão ganhássemos o livre-arbítrio, e com este livre-arbítrio palmilhássemos, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com o nosso progresso e conhecimento adquirido, né, do plano espiritual, das revelações que nos foram dadas, e hoje, com o Espiritismo, palmilharmos a nossa estrada ascensional rumo ao nosso progresso e à nossa felicidade, não é? Então, vamos encerrar. Eu queria saber se ficou tudo bem, se alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma dúvida, não sei. E se nós já podemos encerrar o nosso encontro de hoje sobre a evolução do homem. Como nos disse a mensagem que começou, né, gente? Nós precisamos partir daquele ponto de início, de começo, da mera aprendizagem sobre as letras do alfabeto divino, a gente passar e caminhar e adiante no nosso conhecimento, na nossa vivência, para que a gente possa se desenvolver e adentrar aí as universidades espirituais, né? Universidades espirituais que eu falo no sentido figurado, tá, gente? Mas na questão do conhecimento e de uma vivência verdadeiramente espiritual, tá bom? Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece, então, para a gente encerrar. Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos. Convido a todos que possam ficar o mais confortável possível. Vamos neste instante imaginar uma noite estrelada, serena, onde nós nos encontramos a admirar as constelações, o brilho das estrelas, e onde nos sentimos em paz, para nos conectar com Deus, com Jesus e com os bons espíritos. Senhor Jesus, humildemente te rogamos o teu divino amparo, assistência e socorro a todos os que
encontram-se conosco, direto ou indiretamente ligados, encarnados e desencarnados, a fim de que, envolvidos pela tua infinita misericórdia e inesgotável bondade, sejamos assistidos por vós. Te agradecemos, Senhor, por estes momentos de paz. Te agradecemos por esta oportunidade de estarmos em contato mais íntimo com o teu pensamento. Te pedimos humildemente, tendes misericórdia de nossa falibilidade, abençoa a nossa família, a nossa casa, multiplica as bênçãos da nossa família espiritual, a fim de que encontrem em Ti, Senhor, sabedoria e ensejo de nos ajudarem a trilhar este caminho ascensional rumo à Tua imagem e semelhança. E fica conosco hoje e sempre, fortalecendo-nos e inspirando-nos à vivência do Teu divino Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Tchau.